E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor. Na fanbase de Dragon Ball existe uma grande discussão que permanece até os dias de hoje. E essa discussão, ao meu ver, é vazia, porque para mim é meio óbvio a resposta para essa pergunta. Porém, parando um pouco para analisar, eu acredito que para algum de vocês na verdade, pode até não ser tão óbvio assim, né? E foi por essa razão que eu trouxe esse vídeo de hoje, né? Justamente por essa razão que eu trouxe essa temática, para poder ser discutida aqui no canal. E você quer descobrir qual é a resposta desse questionamento? Continua assistindo que você vai descobrir. Mas antes, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal caso não seja um inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Dragon Ball. Tendo dito isso, vamos para mais uma Análise Z. Antes de dar a resposta a vocês, eu queria explicar algumas coisinhas para que a resposta final desse vídeo não deixe nenhum tipo de dúvida. E eu espero que vocês compreendam e principalmente tenham paciência. E a primeira coisa que eu quero levar em consideração é: nem todo Super Saiyajin venceria o Freeza. Sim, galera, nem todo Super Saiyajin seria capaz de vencer o Freeza. Isso porque a transformação em Super Saiyajin aumenta o poder base em 50 vezes. Portanto, observe que não interessa muito a transformação, e sim o poder base do indivíduo, visto que, se o poder base do camarada for alto, o multiplicador irá ajudar bastante. A prova disso é que o Vegeta de Namekusei, sim, aquele Vegeta lá, se ele tivesse transformado em Super Saiyajin, com o poder de luta que ele tinha na época, ele não teria sido capaz de derrotar o Freeza com a mesma facilidade que o Goku derrotou, pois o seu poder base ainda não era o suficiente para que com o seu multiplicador ele pudesse ultrapassar o poder do Freeza Full Power. Mas então, por que a fanbase tem essa ideia de que todo Super Saiyajin poderia matar o Freeza? É o que eu vou explicar para você agora. Primeiro, galera, por causa da lenda do Super Saiyajin. O Vegeta da saga Namekusei deixa claro que apenas a transformação em Super Saiyajin seria o suficiente para vencer o Freeza. Então meio que o anime o tempo todo deixou claro que bastava se transformar em Super Saiyajin que seria suficiente para derrotar o Freeza. Então por que acabou avacalhando a história toda? Exatamente, por causa dos poderes de luta. E eu estou me referindo aos poderes de luta medidos após a luta contra o Capitão Ginyu, pois com eles começaram a vir essas questões, tais como que o Freeza tinha lá 120 milhões, que o Super Saiyajin tinha que ter mais, etc e tal. Porém, galera, isso não é algo explicitado na obra, muito menos explicado. Ninguém sabe ao certo qual era o poder de luta do Freeza Full Power, por exemplo. Por isso, não é demonstrado explicitamente na obra, por isso que eu estou dizendo isso. Não teve nenhum rastreador para medir o poder nem do Goku, tampouco do Freeza. E embora o time Versus 7 esteja fazendo um trabalho excelente, é bom ressaltar que ele trabalha apenas com deduções e estimativas. E por sinal, esse cara é muito fera nisso. Mas depois falamos sobre ele. Então, a ideia central do Super Saiyajin aqui era: quem se transformasse, venceria. Acabou-se. Não tem esse negócio de poder de luta, não. Transformou, venceu. Mas os guias decidiram trazer essa ideia de poderes de luta após a luta contra o Ginyu. E aí depois disso, tudo ficou muito avacalhado. Até porque os poderes de luta dos guias não fazem nem tanto sentido assim. 2. O Trunks do futuro venceu o Freeza. E essa ideia de que o Super Saiyajin seria suficiente para vencer o Freeza foi ainda mais fortalecida após o Trunks ter vindo do futuro e fatiado o Freeza com muita facilidade. Claro que isso não faz nenhum sentido, tipo o Freeza ter sido derrotado pelo Trunks, mas eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, depois você pode assistir. Mas enfim, embora não faça muito sentido, realmente foi o que aconteceu. E não sabemos de maneira canônica qual era o poder do Trunks naquela época para que ele pudesse vencer o Freeza com tamanha facilidade. Porém, galera, na minha humilde opinião, eu acredito que aquele Trunks ali não teria nem mesmo superado o Goku de Namekusei, até porque ele não conseguia nem aguentar a luta direito com os androides, mas enfim.
Foi por causa dessa incoerência aí que a galera intensificou ainda mais a ideia de que somente ser Super Saiyajin garantiria uma vitória contra o Imperador do Mal. Mas Igor, você falou sobre o que o anime mostra e sobre as deduções do time versus 7. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, galera, que na minha opinião, as deduções do time versus 7 fazem muito mais sentido na minha cabeça do que aquilo que foi apresentado no anime. Não, Igor, não acredito que você decidiu pensar assim. Cara, eu vou explicar meu ponto de vista, tenha calma. E eu penso isso por dois motivos. Primeiro, o Akira não explicou de maneira coerente os poderes de luta, o que fez com que a fanbase de Dragon Ball começasse a tentar teorizar as coisas. E vocês sabem que boa parte da fanbase age por emoção e por instinto, e não usando uma lógica encontrada dentro do próprio anime. Embora não esteja muito explícito, o poder de luta base e o multiplicador existia. Apesar de ninguém ter medido o poder do Freeza Full Power ou do Goku Super Saiyajin, esses poderes, galera, realmente existiam. O poder de base existiu e o poder da transformação também existiu. E como não foi explorado de maneira coerente desde a luta com o Ginyu, os poderes de luta, podemos dizer que isso foi um erro do próprio Akira, porque ele não explorou, ele simplesmente abandonou essa ideia. Mas o meu ponto de vista, galera, faz mais sentido as deduções do time versus 7, porque na minha opinião, ele não analisa ali os poderes com base no que ele quer que seja, mas com a base na lógica tirada dentro do próprio anime, considerando ali algumas pontas soltas deixadas dentro da própria obra. Então, em resumo, os poderes base e de transformação existia, mesmo que não tenha sido citado ou analisado canonicamente. O Akira simplesmente abandonou a ideia de poder de luta e deixou isso pra lá. A fanbase fez uma análise muito paia sobre os poderes de luta e seus aumentos, usando na grande maioria das vezes a emoção e o que eles queriam que acontecesse. E por fim, as análises do time versus 7 fazem bem mais sentido, porque ele analisa com a cabeça e não com o coração, utilizando ali algumas pontas soltas dentro do próprio anime. Então, com tudo isso, é possível concluir que sim, era necessário ter um poder base forte. Concluímos que essa ideia de que somente ser Super Saiyajin não passava de um misticismo da própria lenda e também um reflexo de um certo desespero do Vegeta, que aliás nem conhecia ao certo a transformação. A prova é que ele achou que já tinha se transformado quando na verdade ele ainda estava bem longe, né? Então sim, o poder base é multiplicado. E para que essa multiplicação aconteça de maneira eficaz, é necessário que o poder base seja muito forte. Agora vamos aqui à dúvida central do vídeo. O Goten tinha poder base forte? E a resposta é não. Com certeza, o Goten provavelmente não tinha nem mesmo o poder daquele Gohan que estava em Namekusei. Mas o poder do Goten era alto devido aos níveis de células S. Ok, tranquilo, mas o que de fato faz o cara ficar forte não é o nível de células S, é o treinamento. E que tipo de treinamento o Goten teve? O Goten treinou com a Tite, que só sabia o básico do básico das lutas, treinou com o Trunks, uma outra criança como ele, que não tinha lá tanta experiência de treino para ensinar ele alguma coisa, e não teve batalhas de quase morte que pudessem levar ele a ter um Zenkai, que por sinal foi esquecido pelo Akira também nessa parte aqui do anime. Então eu acredito que não, o Goten, mesmo sendo Super Saiyajin, não conseguiria vencer o Freeza 100%, tanto por não ter um poder de luta que o faria aumentar o multiplicador, como também por não ter experiência em batalha. Se eu não acho que aquele Trunks do futuro, que teve vários Zenkais, que lutou muitos anos, que tinha experiência de batalha e tudo mais, conseguiria vencer o Freeza, por que eu ia achar que o Goten conseguiria vencer? Igor, e o Trunks do arco do Majin Buu? Cara, aí sim, eu acredito que o Trunks teria bem mais chances. E não só isso, ele era infinitamente, no meu ponto de vista, eu acredito que ele era infinitamente mais forte do que o Goten. E não impede igualdade, como mostra ali o anime. Por quê, galera? Porque o Trunks já treinava com o Vegeta, que era um guerreiro nato. E o fato do Trunks ter tancado bem facilmente a sala de gravidade já mostra que muito provavelmente em algum momento aí
desses 7 anos, ele já deveria ter entrado ali dentro para treinar com o Vegeta. Tanto é que ele estava conseguindo tancar, mesmo que com muita dificuldade, uma gravidade aumentada em 150G. É tanto que nós observamos que o Trunks ele é um guerreiro bem mais centrado, mais calmo, mais estrategista e bem mais esperto do que o Goten. Então eu acho que o Trunks da Saga Buu ele teria muito mais chance de vencer o Freeza 100% do que o Goten. Eu acredito que seria quase impossível o Goten vencer o Freeza 100%, mesmo que ele fosse um Super Saiyajin. Mas o que você acha? Deixa aí nos comentários porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E não deixa de, obviamente, apertar o botão do like, porque esse botãozinho aí é o que vai fazer com que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Portanto, me dê uma forcinha aí, tá certo? É isso aí, galera. Valeu, falou, tchau!